Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Hoje nós continuaremos o nosso estudo sobre aquilo que deve permanecer na memória do povo de Deus. Eu quero convidá-los para a leitura de apenas um versículo em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Baseado em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 a 20, nós realizamos 2 estudos sobre o que o povo de Deus deve guardar na sua memória. No primeiro estudo, nós falamos que o povo de Deus deve guardar na memória os atos revelacionais de Deus. No segundo estudo, nós falamos que o povo de Deus deve guardar na memória a aliança do Senhor. Se você não assistiu ainda a esses estudos, convidamos você a ir até o canal no YouTube da Igreja Presbiteriana de Cesareulândia e assisti-los. Nesse terceiro estudo desta série, nós falaremos sobre a necessidade de guardar na memória a dádiva dos mandamentos divinos. Conserve a sua Bíblia aberta e tenha em mãos um caderno e uma caneta para fazer as devidas anotações. O tema, portanto, que abordaremos é a necessidade de conservar na memória a dádiva dos mandamentos divinos. Anote aí no seu caderno. Esta é a terceira realidade que os israelitas deveriam guardar na memória. Relembrando, deveriam guardar na memória os atos revelacionais de Deus, deveriam guardar na memória a aliança de Deus e deveriam guardar na memória a dádiva dos mandamentos divinos. Moisés chama a atenção do povo para esta necessidade. Os israelitas e também todos nós recebemos os estatutos, mandamentos e juízos de Deus. Ele é o autor, ele é o doador da sua lei. O texto que nós lemos frisa isso, destacando o fato de que ele as escreveu em tábuas de pedra. E sobre a lei de Deus, há 3 coisas que Moisés destaca neste texto. Primeira coisa, esses mandamentos, estatutos e juízos foram mandamentos, estatutos e juízos dados por Deus. Embora essa afirmação pareça óbvia, é importante frisá-la neste momento. Porque muitos historiadores contemporâneos afirmam que Moisés foi o grande legislador, que ele compilou estas leis, que ele criou estas leis para o povo de Israel. Outros afirmam ainda que ele fez um ajuntado de leis que já existia na sua época, trouxe para o contexto político, nacional e religioso de Israel e aplicou estas leis neste contexto. No entanto, o texto que lemos frisa que a origem da lei é Deus. Esta lei procede do Senhor. Deus é o autor. No segundo ponto, são mandamentos, estatutos e juízos dados por Deus, que é, ao mesmo tempo, um Deus todo-poderoso, um Deus que faz tremer a terra, um Deus que fez arder o monte a tal ponto de ser visto à distância, um Deus que, quando fez ouvir a sua voz, a terra se estremeceu. Esta lei é dada por esse Deus, todo-poderoso, majestoso, glorioso, transcendente, conforme nos diz Deuteronômio, mas também é um Deus achegado aos seus filhos, que está próximo, que está perto de todos quantos o invocam. Se quiserem conferir as referências, Deuteronômio capítulo 4, versículo 11, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Uma terceira coisa que Moisés frisa sobre a lei de Deus é que são mandamentos, estatutos e juízos que devem ser ouvidos, guardados e cumpridos. E que, ao serem ouvidos, guardados e cumpridos, transformam aqueles que assim o fazem em gente sábia e entendida. Uma gente sábia e entendida, reconhecida por todos os demais povos da terra. Confira Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Meus queridos, é importante frisar que a validade
Os efeitos e a importância da palavra de Deus na vida daqueles que ouvem, guardam e obedecem sua palavra, não dependem do tempo. Não se aplicam só ao contexto dos israelitas, mas se aplicam ao nosso contexto. Não dependem dos limites geográficos, não são válidos tão somente para a nação de Israel, mas para todos os povos e todas as nações. Além disto, não dependem das mudanças culturais que ocorram ao longo do tempo. A cultura pode sofrer e vem sofrendo inúmeras transformações, mas o homem é o mesmo. E também não depende de uma cultura específica, como a cultura israelita ou judaica, mas são válidos para todas as culturas de todos os povos. Portanto, os mandamentos de Deus são uma grande dádiva não somente para o povo de Israel, mas uma grande dádiva para a humanidade. É importante frisar isto, porque muitos atualmente têm circunstanciado a palavra a sua importância no contexto de uma nação, de um povo, de um tempo, de uma cultura, quando na verdade a palavra transcende todos os tempos, todas as culturas, todos os limites geográficos e é uma bênção para todos os homens. As palavras do salmista lá no Salmo 19, elas confirmam a importância, a necessidade, a importância e a validade da revelação de Deus para todas as pessoas. E observem lá, meus queridos, que o salmista faz uma distinção entre a revelação natural e a revelação especial. Como assim? Ao falar da revelação natural, aquela que se dá através da natureza, o salmista afirma o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, versículo 1 a 4. Estes versículos destacam que Deus se revela através daquilo que Ele fez, daquilo que Ele criou para todos os povos, para todas as nações. Aquilo que nós podemos observar na natureza se constitui numa estampa da glória, da majestade e do poder de Deus. Muito embora Deus seja muito maior e esteja muito além das coisas criadas, Deus pode ser visto também nas obras de suas mãos. Mas este salmo, ele prossegue falando da revelação especial de Deus. Então, nos versículos 7 a 10, o salmista afirma o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Observem bem o que o salmista diz neste momento. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19, versículos 7 a 10. Esta, meus queridos, é a revelação especial de Deus, através da sua palavra. É a dádiva da sua palavra para mim, para você, para toda a humanidade. Capaz de restaurar a alma, capaz de dar sabedoria aos simples, capaz de alegrar o nosso coração, capaz de iluminar os nossos olhos, capaz de nos fazer conhecer a verdadeira justiça. E devem ser, por mim e por você, desejados, mais do que todas as maiores e melhores riquezas desta terra, mais do que todas as maiores e melhores delícias desta terra. Queridos, a lei de Deus possui um valor por si mesma. Muitos homens ao longo do tempo têm tentado desacreditar, têm tentado negar, têm tentado menosprezar, têm tentado relegar a palavra ao abandono. Nietzsche, conforme nos diz a história, certa feita afirmou que
um dia Deus não seria necessário, que um dia os homens chegariam à conclusão de que Deus estava morto. Curiosamente, a casa onde morou Nietzsche foi transformada tempos depois numa agência da sociedade bíblica. Meus queridos, o fato de muitos não guardarem a lei, o fato de muitos não darem importância à lei, o fato de muitos rejeitarem a lei de Deus, só define o estilo de vida dessas pessoas. Se elas terão um estilo de vida bom, adequado e abençoado ou não. Se elas serão felizes ou não. Se elas encontrarão satisfação nesta vida ou não. Se elas encontrarão luz para o seu caminho ou não. Porque creiam, acreditem, quando a palavra de Deus se autoafirma como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela indica que não conseguiremos encontrar iluminação para as nossas vidas, iluminação para a nossa caminhada aqui sobre a face da terra, senão na palavra de Deus, senão na perfeita lei do Senhor, nos seus mandamentos, nos seus estatutos e nos seus juízos. Ouso afirmar que até mesmo quem não conhece a Deus, se procurar conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, certamente será uma pessoa bem-sucedida, um bom cidadão aqui sobre a face da terra. Quais as lições que nós podemos aprender nesse terceiro e último ponto, nessa terceira e última série de estudos sobre o que deve ser guardado na nossa memória? Eu quero destacar aqui 5 lições. Anote aí no seu caderno. Primeira lição: a maior dádiva e o maior presente de Deus para a humanidade é a sua palavra, é a sua lei. Segunda lição: Deus tomou a iniciativa de nos dar esta lei, Deus tomou a iniciativa de nos dar a sua palavra para que nós conheçamos a maior de todas as éticas, a maior de todas as morais que possam existir nesse mundo. Uma ética e uma moral que nos convidam a amar a Deus acima de todas as coisas, que nos convidam a amarmos a nós mesmos e convida-nos a amar o próximo como a nós mesmos. Uma terceira lição: não podemos nos esquecer e nem permitir que a lei de Deus seja esquecida e relegada a um canto qualquer em nossa casa, em nossa estante. Esta lei é para ser guardada, esta lei é para ser ouvida, guardada e praticada por todos nós. Uma quarta lição: a lei de Deus, meus queridos, foi dada para nos transformar. A mim e a você que conhecemos a Jesus, essa lei foi dada para nos transformar, nos aperfeiçoar, nos santificar gradativamente. Contam os historiadores que Moody escreveu na capa da sua Bíblia: ou esse livro me faz abandonar o pecado, ou o pecado me faz abandonar este livro. E uma quinta e última lição. Reverendo Borges certa vez usou uma ilustração ousada e ele disse: não existe diferença entre uma Bíblia e um litro de pinga se ambos ficarem num estante fechados. Ambos ajuntarão pó, ambos envelhecerão, mas quando se abre a Bíblia e quando se abre um litro de pinga e se sorve o seu conteúdo, aí se faz perceber a imensa diferença que há entre eles. A pinga separa famílias, a Bíblia une famílias. A pinga destrói vidas, a Bíblia edifica vidas. A pinga joga um homem na sarjeta, tornando-o miserável. A Bíblia retira o homem da sarjeta, construindo a sua vida. A pinga faz do homem um ser desumano. A Bíblia o humaniza. Queridos, louvemos a Deus, porque Ele nos deu a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Conservemos isto na nossa memória, conservemos isto no nosso coração. Pratiquemos, vivamos, porque só assim seremos tidos como uma gente sábia e entendida.
um povo de propriedade particular de Deus, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço, Igreja Presbiteriana de Cesário Lange, Reverendo Gerson Trevisan.